1 Reis 6:7 fala assim: na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de machado, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua presença já manifesta nesse lugar, por aquilo que o Senhor já começou a fazer, já começou a trabalhar nos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor tem uma obra hoje a ser concluída, aquilo que o Senhor deseja hoje testificar, falar nos nossos corações. E nós te pedimos, Senhor, te pedimos, Espírito de Deus, que o Senhor, pela sua misericórdia, conclua aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, tem para falar sobre nós e para nós. Esse é o nosso desejo diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Queridos, depois que o povo saiu do Egito, depois de uma intervenção milagrosa da parte de Deus, o Senhor, em Êxodo capítulo 3, você lê isso, que o Senhor comissionando Moisés ali para tirar o povo do Egito. E depois que isso aconteceu no deserto, enquanto aquele povo caminhava, ainda no livro de Êxodo nós lemos sobre a instituição do primeiro lugar aonde a presença de Deus iria se manifestar. E esse lugar era o tabernáculo. Lá em Êxodo nós lemos todas as descrições a respeito desse lugar. E Deus se manifestava aos homens ali, no tabernáculo. E a história do povo de Deus, a história de Israel vai seguindo, os anos vão passando, depois de muitos desdobramentos, o povo pede um rei. O povo não tinha um rei estabelecido sobre eles. Então o povo de Deus pede: nós queremos um rei estabelecido sobre nós. Então chega a era dos reis, e o maior desses reis, com certeza, foi o rei Davi. E foi no reinado de Davi onde foi instituído a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, foi colocada numa tenda. E nessa tenda havia adoração 24 horas, né, por dia. E é ali que é introduzida a ideia da música no culto ao Senhor, né? Canções eram entoadas ao Senhor enquanto eles adoravam, eles estavam ali para adorar e a receber a presença de Deus. Mas não foi no reinado de Davi que o templo foi feito, foi no reinado de seu filho Salomão. E é esse o contexto do texto que nós lemos aqui de 1 Reis. No reinado de Salomão, Davi reuniu todos os aparatos, tudo que era necessário para a construção do templo. Mas Salomão foi o rei responsável, né, que foi aquele que deu o pontapé na construção do templo, e o templo era o lugar aonde a presença de Deus estaria. Era naquele lugar que Deus iria se revelar aos homens, falar com os homens, mostrar o seu poder aos homens. E quando a gente lê esse texto de novo, fica algo chama atenção, talvez do porquê que foi escrito desse jeito, porquê que essa informação está aqui. Na construção foram usados blocos lavrados nas pedreiras, de modo que na construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, nem de machado, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a construção. E talvez a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: qual que é o problema de numa construção existir barulho de construção? Isso é normal numa construção, sujeira, coisa batendo, barulho, e isso é comum. Então, por que será que isso foi escrito dessa maneira? Alguém que chegava ali naquela construção, não escutava, não via as pedras sendo cortadas. E o texto está explicando que elas eram cortadas em outro lugar, lá nas pedreiras. E é óbvio que há uma lógica nisso, né? Se você pega a pedra lá na pedreira, ela não tem forma, ela não tem um formato que possa ser usado na construção. Ali você já corta, coloca ela numa geometria melhor para levar, para carregar, deixa ali, ela vai mais leve. Então isso certamente era a lógica por trás disso.
mas tem algo mais que o Senhor nos ensina aqui, nesse texto, amém? A primeira coisa é a gente continuar a evolução a respeito do lugar onde Deus fala. Então, primeiro, o lugar onde Deus estabeleceu, aonde Ele estaria, onde Ele falaria, foi no tabernáculo. Depois, a arca de Deus foi colocada na tenda. Depois, ela foi colocada no templo. E aí, a gente tem esse lugar, o templo feito, o primeiro templo. Houve a destruição do templo. Então, o segundo templo foi construído. Até que nós chegamos no tempo e no momento oportuno em que Jesus vem à terra. E na morte de Jesus, você vai se lembrar no texto lá nos evangelhos, nós lemos que no momento que Jesus se entrega ali na cruz e morre, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E isso tipifica agora o acesso que Cristo estava dando ao homem. Cristo estava religando o homem a Deus. Cristo é o pontífice, aquele que cria a ponte, aquele que recria essa ligação entre Deus e os homens. E a partir daquele momento, a partir de agora, o Senhor não mais se revela aos homens em um lugar específico. E aí isso é uma frase muito famosa, um texto muito famoso, que o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Agora, onde é o lugar em que Deus está? Qual é o lugar aonde Deus fala com os homens? Dentro de nós. Amém? O eterno está dentro de nós. Cada homem agora é um lugar aonde Deus habita. E quando nós nos unimos, como nós estamos hoje, nós formamos então a igreja do Senhor. E tem alguns textos que falam isso para nós. Se você for, por exemplo, em Hebreus capítulo 3, verso 4. Hebreus 3, 4. O escritor aos Hebreus fala: pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então está dizendo, essa casa somos nós. É interessante que ele coloca Moisés, e ele fala de Moisés no passado, ele foi fiel. Mas quando ele vai falar de Cristo, ele fala, Cristo é fiel. Moisés morreu, por isso ele está falando no passado, ele foi fiel. Mas Cristo está vivo. Então o escritor coloca, Cristo é fiel sobre toda a casa de Deus. E essa casa somos nós. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, vai fazer uma pergunta, e vai dizer, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem disso? O mesmo apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios agora, capítulo 2, no verso 19, vai dizer, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então essa é a evolução do lugar onde Deus mora, do lugar onde Deus está. Primeiro num tabernáculo, depois numa tenda, depois num templo, e hoje, depois de seu Filho, dentro de nós, nós somos essa casa de Deus. E é interessante que quando alguém chegava lá na construção do templo e olhava o templo sendo construído, as pedras já estavam lavradas, cortadas, prontas para serem colocadas no seu lugar, colocadas no seu devido lugar. E isso vai nos chamar a atenção pelo seguinte, que quando alguém olhava aquilo e não escutava o barulho, é porque a pedra já estava pronta para o objetivo para o qual ela servia, que era ser colocada nos muros do templo, para construir o templo. Mas não era ali que ela era cortada, trabalhada, existia um outro lugar onde isso acontecia, semelhante a nós. Hoje Deus constrói faz a sua obra, e constrói a sua obra, o seu reino, com pessoas. Mas quando olharem para mim e para você, quando olharem para nós,
não vão escutar ou não vão ver em nós, talvez de forma nítida e clara, a gente gritando por causa do barulho do martelo, do machado cortando as nossas vidas. É em outro lugar que Deus trabalha. Deus trabalha no interior do coração do homem, lá no fundo dos nossos corações. Deus trabalha cortando as arestas, lapidando a pedra, cortando, colocando numa forma na qual Ele possa usar, numa forma na qual tenha valor, lapidando, deixando Ele em um formato para que Ele possa ser usado para a construção que Deus tem, que é o reino dEle. Você conseguiu me entender? Deus vai agora lapidar o coração do homem, do lado de fora. Talvez nada vai aparecer, nada vai se manifestar, mas é dentro do coração onde Deus começa a trabalhar e a cortar as arestas, e a podar e a tirar excessos, para que a gente esteja no formato exato para cumprir a obra que Ele tem para nós. Amém? Existem três de mim e 3 de você. Cada um de nós tem 3. O primeiro eu é o eu que todo mundo conhece, é esse que você mostra para todo mundo. É o eu que eu revelo para todos, onde eu vou, no mercado, em casa, no trabalho, qualquer lugar que você vai. Esse é o eu que você revela, que todo mundo vê. É muito fácil de enxergar, basta olhar para você e a gente está vendo. Mas tem o segundo eu, num nível mais baixo, mais profundo, que pouca gente conhece. Talvez eu, obviamente, conheço. E talvez pessoas muito próximas conhecem. Amigos muito próximos, seu cônjuge. E, obviamente, o Senhor conhece. É claro que Deus conhece tudo. Mas tem um terceiro eu, que está abaixo da linha de fundo, lá no fundo. Bem lá no fundo. Que nem as pessoas mais próximas de você conhecem. Sabe aquelas coisas que você pensa, que você não tem coragem de falar para ninguém, nem para tua mulher, nem para o teu marido? Esse eu, esse indivíduo, capaz de pensar essas coisas, capaz de sentir essas coisas, nesse lugar é que Deus quer começar a trabalhar. É aí que Deus quer começar a mudar. Que Provérbios 4:23 fala: sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É nesse lugar, lá no fundo, onde começa você, onde eu começo. E nós somos como um rio. Um rio nasce em certo lugar, corre, cresce, até desaguar em outro rio, ou até desaguar nos mares. Mas eu não posso chegar num rio, numa parte dele, e falar: olha, que conheço todo o rio. Não conheço todo o rio. Eu tenho que subir o rio. Existe um lugar onde ele nasce, existe um lugar escondido em alguma parte, lá, é dali que brota as fontes da vida. Então, onde o Senhor vai começar a lapidar e cortar, e nos cortar, para que a gente esteja num formato valioso, para que Ele possa de fato usar, lá nesse lugar, nas fontes da nossa vida, passando por aquilo que ninguém vê, chegando àquilo que só nós e os mais próximos conhecem, até chegar àquele eu que nós demonstramos para todos. É assim que o Senhor vai trabalhar dentro de nós e em nós. Amém? Eu queria nessa noite que a gente, diante desse entendimento de que o Senhor vai nos lapidar para nos colocar num certo formato de valor, para que a gente possa cumprir a obra dele, para que a gente possa estar apto no formato certo. Eu queria que a gente conversasse sobre alguns elementos do porquê ou como Deus vai nos lapidar, nos construir, nos tirar aí as arestas e os excessos de nós. Amém? Até aqui você me entendeu? Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro ponto, primeira coisa, do porquê, para que ou como Deus vai nos lapidar. É porque Ele vai trabalhar, em primeiro lugar, Ele vai trabalhar na nossa individualidade. Ele vai trabalhar nesse lugar que eu estou te falando, lá no fundo do seu coração. Por quê? Ele trabalha na nossa individualidade, por quê? Porque o primeiro objetivo de Deus é curar toda ferida aberta, transformando-a em cicatriz. Cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós, se você já está há muito tempo na igreja, também tem uma história de igreja.
ao longo da jornada você carrega essa história. E muitos de nós carregam feridas, marcas da vida. Talvez pessoas muito importantes para você foram embora muito cedo. Talvez pessoas muito importantes para você te feriram muito cedo. E a gente vai vivendo a vida, caminhando a nossa jornada, carregando essas feridas, essas marcas, essas cicatrizes. E isso determina muitas vezes como nós reagimos aos ambientes. Por que que nós reagimos da forma que reagimos? Por que que nós fazemos da forma como fazemos? E muitos de nós não conseguem, por si mesmos, curar essas feridas, essas marcas. E passam-se anos, anos, anos e anos. E as feridas continuam abertas, sem cicatrizarem. É aquela história, quando você conversa com alguma pessoa, por exemplo, relacionado à igreja, a pessoa fala, por que você nunca confia num pastor, num líder? Por que é tão difícil para você confiar na igreja? O cara fala, porque em 1872, um pastor, entende? É uma coisa muito antiga. É um negócio lá atrás, é uma ferida que está sendo há muito tempo lambida, 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 lambida. E ela não cicatriza. Deus quer trabalhar na nossa individualidade. Cicatrizar feridas. Provavelmente você tem cicatrizes aí. Eu sei que eu tenho várias. Fui muito de boa quando era criança. Pior que eu, só meu pai. Se eu tenho 30 cicatrizes, meu pai tem umas 4 vezes 30. Né, pai? Mas o que é a cicatriz? Você olha e fala assim, lembro. Eu lembro o que aconteceu. Nossa, doeu demais. Você lembra? Mas vem a sua memória. Você sabe. Mas deixa eu te perguntar, dói? Não. Por quê? Cicatrizou. Passou. Entendeu? Então você vai olhar para dentro de si. Vai lembrar da perda. Vai lembrar do dano causado por quem deveria te proteger, te amar. Mas em nome de Jesus você vai falar, é cicatriz. Passou. Estou curado. Ok? E aí você tem uma marquinha. Que quando você vê alguém fazendo a mesma coisa, ou alguém sofrendo da mesma coisa, você fala, olha aqui, ó. Em mim passou. Eu passei por isso. Você pode também. Ainda vai ser usado para abençoar outras pessoas. Mas nós precisamos que as nossas cicatrizes, ou que as nossas feridas, sejam cicatrizadas, fechadas dentro de nós. Amém? Nós precisamos parar de lamber feridas. Amém? Porque lá em 63 alguém me feriu. E você vem carregando esse indivíduo, essa pessoa, e vem carregando essa mágoa, e vem carregando esse negócio. E até hoje você reage aos ambientes, ou reage às pessoas, reage às circunstâncias de uma forma errada, ou de uma forma que não te dá plenitude de vida, porque você não foi ainda, você não permitiu ainda ser curado. Então, Deus quer trabalhar na sua individualidade, na minha individualidade, transformando essas feridas em cicatrizes. Amém? Ainda dentro dessa ideia de que Deus quer trabalhar na minha individualidade, Ele trabalha arrancando aquilo que insiste. Se por um lado a gente pode carregar feridas por muito tempo, por outro a gente também carrega comportamentos por muito tempo. Em Tiago, capítulo 1, verso 21. Vai lá comigo, Tiago 1, 21. Tiago está escrevendo para a gente crente, e ele fala, por isso, livrando-se de todo tipo de impureza moral, e essa parte eu queria que você guardasse, e do vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Por isso, livrando-se de toda impureza e do vestígio de maldade. O que é vestígio? É uma coisa que insiste, sabe? Aquele negócio que também a gente olha para nós e é uma coisa, é um comportamento que a gente insiste em carregar. Que passam-se o tempo, passam-se os anos, vão passando e a gente não se permitiu ser lapidado ou trabalhado nessa área. Alguém um dia disse para você, para mim, olha, deixa de ser orgulhoso, olha,
deixa de fazer isso, olha, você precisa melhorar em tal coisa. E passam-se os anos, a gente vai carregando esse vestígio. A gente não se permite ser trabalhado em certas áreas. Deus precisa hoje trabalhar isso em nós. Arrancar toda a raiz daquilo que insiste no nosso coração. E nos fazer novo, de novo. Amém? Então, se em primeiro lugar a gente precisa, trabalhando na nossa individualidade, sermos lapidados e curados de feridas que nós carregamos, nós precisamos também permitir que Jesus arranque raízes daquilo que ainda insiste. Já viu uma plantinha lá que você vai lá, corta, mas deixa a raiz lá, passa um tempo ela cresce de novo, aí vai lá, corta, passa um tempo ela cresce. Se não arrancar pela raiz, não vai resolver. É arrancar pela raiz. São os vestígios de maldade. E Tiago está dizendo, recebei em vós a palavra que foi implantada. Ela é poderosa para curar e para salvar a sua vida. A palavra que foi implantada. Então você, melhor do que ninguém, você é o único que tem, na verdade, condições de olhar hoje, agora, e de pensar aí agora. Tanto a respeito das feridas que você carrega, dos fardos que você carrega, e também dos vestígios de maldade que você insiste em carregar, que nós insistimos em carregar. E esses fardos nos atrapalham na jornada. Você vai se lembrar de um texto famoso, Mateus 11, 28, quando Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo fardo e jugo que nós carregamos, que nós produzimos, é pesado e difícil de ser carregado. Mas Jesus está aqui num contexto onde os rabinos ensinavam a lei, e toda a interpretação que um rabino fazia, ele dava aos seus discípulos aquela interpretação, a interpretação do rabino, que era chamado o jugo do rabino. E Jesus está olhando e dizendo, o meu jugo, aquilo que eu imponho sobre vocês, é suave e leve. Aprendam comigo. Sou manso e humilde de coração. Me permita ensinar, me permita curar você. Permita que o rio da vida passe e cicatrize essa ferida há tanto tempo aberta. Permita que o rio da vida passe e leve embora qualquer vestígio de maldade. Permita que o rio da vida faça isso com você hoje, nesse lugar. Amém? Amém. Em segundo lugar, por que o Senhor vai nos lapidar, nos cortar? Porque Ele vai nos capacitar para cumprir o seu propósito. Deus tem um propósito direcionado para cada um de nós. O Senhor está construindo um reino. E nesse reino Ele tem algo para cada um de nós. Então Ele precisa que eu e você, que a gente esteja no formato certo para cumprir o propósito que Ele tem. E eu quero te dar o exemplo de dois personagens. Um que precisou ser elevado ao nível do propósito, e o outro que precisou ser abaixado ao nível do propósito. Para a gente entender que não importa quem é você, quem sou eu. Talvez você é aquele que precisa ser colocado mais alto. Talvez você é aquele que precisa se diminuir para caber no propósito, para caber naquilo que Deus tem para a sua vida. O primeiro personagem que eu queria que a gente pensasse era em Pedro. Você vai lembrar da história de como Pedro era, de como Pedro se comportava. Um indivíduo bravo. Pedro, sempre a leitura que se tem de Pedro é essa. Um cara bravo, o tempo todo 8 ou 80, ou é assim ou não é assim. Um indivíduo o tempo inteiro assim. Por exemplo, no Getsemane, quando Jesus estava sendo preso, Pedro mostra uma das suas faces. Sob pressão, ele não se comportava bem. Está ali naquele momento tenso. Jesus vai ser preso. Na verdade, os soldados chegam, aquele tanto de gente chega. Eles não sabem se vai prender só Jesus. Eles não sabem se vai matar Jesus ali mesmo. Eles não sabem. É um momento tenso, complicado. O que Pedro faz? Na tentativa de se proteger, na tentativa de proteger o Senhor, ele arranca uma faca e passa ali na orelha do Malco. Provavelmente ele tentou acertar a garganta. Ele tentou matar o cara. Mas ele errou, provavelmente. E Jesus vai impedir, fala, opa, peraí, não é assim que a coisa vai. Mas esse é Pedro, sob pressão, ele estoura, ele explode. Esse é Pedro. Aquele que Jesus fala, eu vou lavar os seus pés. Não vai. Ó, o Senhor lavar os meus pés. Se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Então me dá um banho, Deus.
Banho é tudo então, não é só o pé não. Esse é Pedro, 8,80. Consegue perceber? Esse indivíduo era muito pequeno. Pensa esse homem como coluna da igreja. Como aquilo que Deus está dizendo, você vai ser coluna da igreja, Pedro. Você vai ser muito importante. No livro de Atos, quando começa, primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas são salvas. E aí a gente tem uma resposta, também no livro de Atos, no capítulo 4. Se em João 18, 10, nós estamos no Getsêmani, com Pedro num momento de tensão, e ele arranca uma faca. Em Atos 4, 8, nós estamos de novo com Pedro num momento de tensão. Você vai se lembrar que Pedro e João estavam entrando no templo, e eles tinham um paralítico, eles curam o paralítico, e depois disso começa um alvoroço a respeito do ensino sobre Jesus. Em Atos 4, você vai ler Pedro e João diante do sumo sacerdote, diante das autoridades, diante de gente que podia pôr eles na cadeia, que podia mandar chicotear. É o mesmo momento de tensão. Pedro podia ser o mesmo Pedro, arrancar uma faca, tentar se defender, explodir. Mas não é isso que acontece. Ele responde àqueles homens com tranquilidade, com ousadia. Por quê? Atos 4:8 explica. Pedro, cheio do Espírito Santo. É isso que mudou no homem. Cheio do Espírito Santo. Ele tem condição de reagir completamente diferente. Pedro foi como levado de um simples e chucro pescador a um indivíduo, coluna da igreja. Um homem que fala diante de sacerdotes, autoridades, juízes, com força e autoridade de palavra. Consegue entender? Então talvez você é Pedro, que precisa ser elevado a um certo nível. E o Senhor tem, e por isso Ele quer trabalhar contigo. Você vai se lembrar de tudo que Pedro escutou da parte de Jesus, de tudo que ele precisou aprender, de tudo que ele precisou ver da parte de Jesus, de toda a lapidação que Pedro precisou levar, de todo o corte de aresta que ele precisou levar, até ele chegar ao Pedro de Atos, que prega e 3.000 pessoas se convertem, que fala com autoridade diante dos principais sacerdotes, cheio do Espírito Santo. Amém? Mas talvez você é o outro personagem. Talvez você é Paulo. Em Filipenses capítulo 3, no verso 5, o próprio Paulo fala a respeito de si. Filipenses 3:5. Ele está dizendo a respeito de si, fala circuncidado, como se estivesse falando assim, ó, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está colocando os distintivos dele, e esse era eu. Qualquer um que olhasse para Paulo ia falar, resga, bichão, esse é bom. Porque os fariseus, inclusive, que ele fala que era fariseu, era um grupo mais zeloso que tinha. Era o grupo mais ferrenho que tinha. Ele está dizendo, dentro dos fariseus, segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Bom demais. Talvez você é bom demais. Grande demais. Que ninguém pode falar nada para você. As coisas não acontecem sem você. O cristianismo está crescendo. Paulo fala, entrega as cartas para mim. Eu vou até em cidades que não são do reino, eu resolvo. Monta no cavalo e vou. Deixa comigo, eu faço. Sou bom, eu sei. Ih, já fiz isso há muito tempo. Conhece alguém assim? Se você é assim, levanta só o dedinho do pé. Talvez você é bom demais. E aí indo para Damasco, com a autoridade que foi dada a ele, com a autoridade que ele era, Jesus precisou só aparecer, pôr uma luzinha na cara dele e falar uma frase: por que você está me perseguindo? Isso acabou com tudo que Paulo era, com todo aquele glamour da parte dele. E aí ele vai dizer em Filipenses mesmo, no capítulo 3, agora no verso 8, e na verdade, tenho também por perda todas essas coisas. Por quê? Por que ele perdeu tudo aquilo? E por que ele está aqui feliz porque perdeu tudo aquilo? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus.
meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo era bom demais, era muito autossuficiente, e ele precisou ser reduzido, diminuído, ao nível de que ele pudesse ser usado. As arestas precisavam ser aparadas. Às vezes a gente é bom demais. Às vezes a gente está escutando uma palavra, abra a sua Bíblia comigo em João capítulo 3, verso 16. Que Deus é mamãe, já escutei tanta palavra desse negócio. A gente é bom demais. Não é verdade? E às vezes Deus só precisa pôr uma luzinha na nossa cara e falar: baixa a bola, você não é essa Coca-Cola, você não é isso tudo. E a gente é reduzido. Quer testar alguém? Que é bonzão na palavra? Queria que você ministrasse para mim, fazendo favor, domingo que vem? Claro! Aí você coloca lá com as crianças. Fala para eles aí, de Jesus. Nós já escutamos algumas pessoas aqui que falavam assim: eu sei muito para ficar abrindo porta aqui nessa igreja, para os outros entrar. Tá bom. Quarta pessoa da Trindade, quase. Né? Pai, Filho, Espírito Santo e o bonitão. Consegue entender? É muito. É muito. Precisa, ser podado. E quem vai fazer? Eu? Quem dera. Quem dera fosse o Jorge. É Jesus, irmão. Misericórdia. É Jesus que poda. É Jesus que corta. É Jesus que mostra: você não presta. Você não é bom desse tanto. E vem com a tesourinha. Amém? Chega, né? Vamos para o próximo ponto. Número 3. Por que que ele vai nos lapidar? Porque ele colocou sonhos no seu coração, não é verdade? Você tem sonhos? Amém. E entre nós e a realização dos nossos sonhos, existe um negócio chamado tempo. Entre nós e a realização dos nossos sonhos. O que ia acontecer se hoje, agora, Deus te desse o que você quer? Seu sonho, seu maior sonho de sua vida. Agora, no piscar e abrir de olhos assim, pá, Deus te deu. Você teria condições para sustentar o que Ele deu, o que Ele daria? Você teria condições para caminhar com isso? Ou seja, entre nós e a realização de um sonho, tem um tempo que nós precisamos ser trabalhados, lapidados, cuidados, cortados, para que quando chegar o tempo de se realizar, a gente esteja apto para aguentar aquilo. É ou não é verdade? Por exemplo, José, capítulo 37 de Gênesis. Você vai começar a historinha do José, um menino de 17 anos, que Deus plantou no coração dele um sonho: José, você vai governar. Quem deu aqueles sonhos para José foi Deus, ele não era doido. Deus deu para ele aqueles sonhos. Deus mostrou os feixes lá dos irmãos se dobrando diante dele. Deus falou aquilo para José: você vai governar. Só que isso acontece anos e anos depois, com ele com aproximadamente 30 ou mais anos de idade. Você conhece a história? Chega um dia que o faraó tem um sonho que não consegue interpretar. E alguém se lembra, lá na prisão, o copeiro-chefe, lá na prisão, tem um rapaz que interpreta sonhos. Quando José entrou na presença de faraó, ele já não era mais aquele menino que havia saído da casa de Jacó, seu pai. Agora ele era um homem trabalhado na forja da dor, porque foi vendido, traído pelos irmãos, foi feito escravo, um indivíduo que era livre, foi injustiçado, foi preso, esquecido. Em momento nenhum você vê José nas escrituras falando: me mata, Deus, é melhor morrer. Não tem reclamação, não é atribuído pecado a José. Em momento nenhum. Quando ele entra ali, conversa com o faraó, e dá não só a interpretação do sonho, mas a solução do problema, ele está pronto para que faraó diga para ele: você então vai governar, você que vai fazer.
Ele é um homem agora, pronto. Por que Deus não facilitou, não mostrou para ele isso lá com 17 anos e resolveu isso? Porque ele era um menino, e meninos não governam. Governo é coisa de homem, feito, que passou por dificuldades. Pensa um rapaz que nunca governou nada, e você entrega o Egito, a maior potência da época, na mão dele. Ia dar bom? Não, primeiro ele foi preso, primeiro ele foi vendido, primeiro ele precisou mostrar serviço para Potifar. Tudo que ele punha a mão era bem administrado, ele administrou uma casa, depois ele foi injustiçado, e lá na cadeia ele era ali, ele coordenava, ele cuidava. Então Deus estava trabalhando o indivíduo, por quê? Porque um dia ele vai governar a maior nação da terra. Depois de Faraó vai ser José, ele precisa estar apto, pronto. Por isso Deus vai podar, lapidar, trabalhar. Amém? Você ainda tem um sonho? Então permita que Deus trabalhe, corte, para que você esteja apto para realizar o seu sonho. Em quarto lugar, a lapidação de Deus é uma prova de amor do Senhor por nós. É uma prova de amor. E a gente consegue ver isso na paternidade. Você não precisa ser pai para saber disso, nem mãe. Qual que é a principal palavra que os pais falam para os filhos? Não. Por quê? Porque o pior castigo que se pode dar a alguém é deixá-lo fazer exatamente o que ele quer. Come o que você quiser. Come a hora que você quiser. Veste o que você quiser. Vai na escola se você quiser. Anda com quem você quiser. Estou nem aí. Pode fazer o que você quiser. O que vai virar uma criança dessa? Se viver muito, chega nos 10. É ou não é verdade? Uma criança dessa, come o que quer, faz o que quer, dorme se quiser, dorme onde quiser. Por que os pais falam, não, vou comer, não vai comer. Não, vou vestir isso aqui, não vai. Não quero ir para a escola, vai. Não quero ir para a igreja, vai. Por quê? Limite, hora de dormir, agora é hora de acordar, não sei o quê. Por quê? Porque a gente ama. Porque se não amasse, não colocava os limites, não dizia não. Em Romanos capítulo 1, no verso 24, Paulo escrevendo aos Romanos, está falando da depravação dos gentios. E ele fala justamente isso, e Deus os entregou às suas próprias paixões. Paulo está falando assim, sabe esse povo aí depravado, que vive essa vida completamente depravada? Deus os entregou. Deus olhou para eles e falou assim, faz o que vocês quiserem, eu estou tirando minha mão. Esse é o pior castigo que Deus pode dar a alguém, é deixar fazer exatamente o que quer fazer. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando a gente está lendo a carta para Laodiceia, você lembra da igreja de Laodiceia? Uma igreja que não era nem quente nem fria, ela era morna. Uma igreja que Deus falou assim, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Nessa carta, no verso 19, ainda na carta para Laodiceia, o Senhor vai dizer assim, ó, eu repreendo e castigo a todos os quanto eu amo. Seja, pois, zeloso e se arrependa. Se Ele está dizendo, se Ele está castigando, se Ele está pondo limites, é porque Ele ama. Porque se Ele não amasse, Ele ia dizer, faz o que vocês quiserem. Estou nem aí. Mas Ele ama. Por isso, Ele apara as arestas. Ele acredita em nós. Ele acredita em você, no sonho que Ele próprio plantou no seu coração. Amém? Você consegue entender isso? Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria que antes de você começar mais uma vez, cantar, para que você reflita a respeito do que você acabou de escutar, que você com as suas palavras agora, se colocasse a mão no seu coração, e com as suas palavras, você dissesse a Jesus,
Quais são as feridas que você insiste em carregar? As feridas que até hoje estão abertas dentro do seu coração. Quais são as guerras que você ainda luta contra você mesmo? Quais são os pecados, os vestígios de maldade que você insiste em carregar? Eu sei quais são os meus. Eu sei quais são as feridas dentro de mim. Ele pode curar. Você entende que você pode sair daqui hoje curado? Você entende que você entrou talvez aqui com um coração cheio de amargura, cansado. Você está carregando pesos que você não precisa carregar. Você entende que você pode vir hoje diante dos pés do Senhor e deixar todo esse peso e sair daqui leve, porque o meu fardo é leve. Deixa eu te falar uma coisa que é mais louca ainda. Talvez nada vai mudar. Você vai acordar amanhã, vai ter os mesmos problemas, as mesmas circunstâncias. Você não vai ser mais o mesmo, porque você deixou aos pés da cruz todo o peso. Permita que o Senhor cure essas feridas que você insiste em carregar. Ele está dizendo hoje: ó filho, deixa a água da vida passar por você e curar toda ferida, sarar toda angústia, toda amargura. Talvez você está aqui pensando em você mesmo e dizendo: ó Deus, eu sou Pedro, me ajuda, eu estou muito abaixo, eu preciso crescer, eu preciso aprender, eu preciso, eleva-me Senhor. E na santa misericórdia dele, ele vai te trazer. Mas talvez você é Paulo, você é bom demais. Não tenha vergonha de se colocar diante do Senhor e dizer: ei Jesus, permita-me vê-lo, para que eu saiba que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu sou pó, e ao pó eu voltarei, e que pela tua misericórdia tu me usas. Lembre-se dos sonhos há muito tempo enterrados dentro de você, dos talentos que Ele te entregou. Lembre-se disso e peça a Ele: lapida o meu coração, para que eu possa estar à altura de executar algo para Ti. Você pode começar a fazer essas orações, se colocar diante do Senhor hoje e dizer para Ele aquilo que precisa ser dito, e o Senhor crescerá, 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 crescerá dentro de nós.